Para a gente falar um pouquinho sobre o encontro do presidente Lula, agora há pouquinho que nós transmitimos na cúpula dos BRICS, o possível veto ao ingresso da Venezuela, convidamos o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia. Professor, queria que o senhor fizesse uma análise do que disse o presidente Lula agora há pouquinho. Nós conseguimos transmitir um trecho da fala do presidente, que não pôde ir a Kazan por causa do ferimento na nuca. Que avaliação o senhor faz? Realmente, esse encontro dos BRICS ele é importante por conta dos aspectos que a gente tem envolvendo integrantes do grupo. Então, você tem guerra da Ucrânia com a Rússia, já que a Rússia é um dos principais membros, já que a China é quem sustenta economicamente a posição da Rússia naquele conflito. Então, é um integrante mais importante economicamente, mas também estratégico. Mas nesta reunião, questões cruciais dos BRICS estão sendo discutidas. Aqui lembrando que até alguns anos atrás, até uns 20 anos atrás, os BRICS eram uma construção meramente teórica. Então você tinha economistas, principalmente britânicos e americanos, que identificaram 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China, como sendo países, como sendo estados que estavam num momento parecido, econômico parecido, e se destacando internacionalmente num mundo onde os Estados Unidos se tornaram a hegemonia única, pelo menos naquele momento. Então, surgiu teoricamente, e ele evoluiu para uma série de acordos, veio a África do Sul junto, e agora é crucial porque está se discutindo como vai se ampliar o grupo, quais serão os novos Estados-membros, e uma questão que tem sido pouco mencionada, mas é de governança. Se a todos os membros, mesmo aqueles que vão vir, serão dados os mesmos direitos, ou se vai haver uma construção de aspectos fazendo com que os fundadores iniciais tenham poderes adicionais, como você tem na União Europeia, como você tem no Mercosul e etc. E aí vem uma questão muito polêmica que nos envolve diretamente, que dentro do ingresso desses estados adicionais, você tem países polêmicos, Nicarágua e Venezuela, com os quais o Brasil se dispôs. Com a Nicarágua de uma forma determinante, as relações praticamente acabaram, e com a Venezuela, com a nossa pressão em não reconhecer Nicolás Maduro. Esses são os desafios para a posição do presidente Lula, mesmo à distância. Segundo informações que nós temos, que podem mudar a qualquer momento, a cúpula está acontecendo, professor Furriela, é que houve uma decisão da cúpula de deixar Venezuela e Nicarágua de fora desses países parceiros e que, embora não tenha sido uma posição oficial do Brasil, muito possivelmente houve uma pressão para que isso acontecesse. O senhor acredita nessa possibilidade mesmo? Sem dúvida nenhuma, não é? Como o Brasil é um desses membros fundadores que eu mencionei, mesmo que essa governança que eu falei que vá privilegiar esses fundadores ou esses membros iniciais, digamos assim, não aconteça, eu acho que vai acontecer, mas mesmo que não aconteça, o fato é que a posição Brasil, Rússia, Índia e China sempre tem que ser ouvidas, e qualquer óbice de qualquer um desses fará com que não haja, pelo menos agora neste momento, ingresso de novos membros. E o Brasil, ele não poderia ter outra posição, porque a partir do momento que o governo brasileiro exigiu a apresentação das atas para que Nicolás Maduro comprovasse a sua eleição, o que provavelmente a gente sabe que não aconteceu, já que não apresentou as atas e a oposição apresentou outras que mostram o contrário. Então a gente sabe disso. Então o governo brasileiro não se posicionou contra a Venezuela diretamente, mas tendo essa questão e tendo uma ilegitimidade do governo Maduro pela falta de comprovação, a gente realmente não poderia aceitar. Então, não tenho dúvida, Rússia e China não teriam por que não querer a Venezuela lá. Eles não têm nenhum motivo para ter esse obstáculo, até mesmo porque tem negócios lá. A Índia teria uma posição neutra. Com certeza, foi a posição brasileira que não permitiu o ingresso dos dois, porque, geopoliticamente falando, nós somos a potência regional de América Latina e esses são 2 países aqui na nossa região de influência do Brasil. O presidente Lula, agora no trecho do discurso que nós mostramos, dizia que o povo não quer saber de quem está contra quem está ao lado de quem, quer comida na mesa. Ele usou essa expressão. O senhor acha possível que o BRICS continue ganhando força, espaço, poder, adesão de outras nações, sem ser
uma organização, um movimento que seja interpretado como contra o Ocidente? Os BRICS, hoje em dia, eles também mudaram de papel. Se a gente pegar naquele momento originário, que houve essa identificação teórica de que, né, eram 4 estados que estavam num momento parecido e a África do Sul estão 5, mudou muito. Como você teve um crescimento muito acentuado da Índia e da China, eles se tornaram por conta própria potências. A China está rivalizando já economicamente com os Estados Unidos, como a gente bem sabe. E tem ordem de grandeza em tudo, tamanho, população, questões militares, interesses internacionais. Então, isso faz com que ela se destoe um pouco do grupo. O grupo não é mais tão equilibrado quanto foi naquele momento que eu mencionei originário. Então, ele é um grupo importante, sim. Esses países, eles têm um bom nível de alinhamento, pelo menos os 4 originais, já que a África do Sul, ela vive uma crise econômica profunda e ela destoa agora em termos de relevância internacional. Então, esses 4, eles são importantes, mas eles já têm diferenças entre si. China e Índia, elas não vão agora abandonar as suas próprias agendas em prol de uma discussão de grupo. Então, a gente vive um outro momento geopolítico. O grupo ele já não é mais tão homogêneo, então ele já não é mais tão importante como unidade. Daí o fato de quererem mais integrantes, para trazer mais robustez a esse grupo. Este é o momento atual dos BRICS, importante pelos seus integrantes, mas um pouquinho menos importante pelo seu conjunto. Queria agradecer a entrevista do professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Bom dia para o senhor. Bom dia, uma boa semana.